É uma imensa alegria estar aqui essa manhã para estar ministrando essa aula para vocês. Essa manhã é diferente, né? O horário mudou, vocês dormiram uma hora a mais, né? Aí eu acho que não tem como dar desculpa, me atrasei, porque hoje todo mundo ganhou uma horinha de crédito, né? Para mim foi ruim, porque eu trabalhei de madrugada, tive que trabalhar uma hora a mais ganhando nada. Ganhei uma hora, trabalhei uma hora a mais. É interessante, quando a gente trabalha de noite, da meia-noite, a hora vai que é uma beleza. Deu meia-noite, a hora desce. Aí é uma beleza. Mas hoje não, hoje deu meia-noite e voltou. E parece que o psicológico, né? Aí a gente vê assim, 4h30, eu saí 5h30 da manhã. Aí eu falei, 4h30, poxa, já era hora de... Se fosse no horário antigo, já estava indo embora. Mas tá bom, eu lembro também quando eu estava pastoreando a igreja de Minas Gerais, Bom Jardim de Minas. E naquela época eu não tinha celular, essas coisas. A cidade lá não tinha nem celular, não pegava, não tinha antena de celular naquela cidade. A cidade era tão pequena que não tinha sinal de celular. E eu tinha vindo do Rio de Janeiro no sábado e não vi esse negócio de horário de verão nada. Cheguei em casa, naquela época eu era solteiro, cheguei em casa, dormi. Aí eu falei, amanhã tem que acordar para ir para IBD. E botei o relógio para despertar no horário de verão, né? Para despertar. Aí cheguei lá na congregação, abri a congregação, eu sempre chegava antes, né? Para abrir e tal. Aí cheguei lá, foi dando a hora. Eu falei, os irmãos daí tá atrasado um pouquinho, né? Tudo bem. Aí foi dando 15 minutos, meia hora. Eu falei, caramba, hoje não vai vir ninguém? O que será que aconteceu? Será que o pessoal tá com raiva de mim? Tal. Aí de repente vem um irmão adiantado. Aí falou, eu resolvi vir antes. Ele falou, não, é que o horário mudou, pastor. O horário mudou, eu já estava indo embora. Aí quando eu já estava pensando em ir embora, o pessoal começou a chegar, né? Essa confusão de horário às vezes confunde muita gente, né? Mas eu prefiro o horário de verão, não sei vocês, eu prefiro o horário de verão. Mas irmãos, vamos lá. Me convidaram, eu agradeço o convite para estar ministrando esse estudo. Me convidaram para fazer parte, para ministrar uma das classes, né, da IBD, e eu falei que iria aplicar esse estudo. E hoje me convidaram para fazer uma classe única, uma classe introdutória sobre estudo bíblico cronológico. É o estudo onde nós vamos estudar a Bíblia de forma cronológica. Eu vejo algumas vantagens, meus irmãos, de nós estudarmos a Bíblia dessa forma, porque você vai começar a passar a entender a Bíblia do jeito que ela é e do jeito a qual ela foi formada. É interessante, irmãos, que quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos estar situados no contexto a qual a Bíblia ela foi elaborada. Ela foi elaborada no seu contexto histórico, foi elaborada no seu contexto cultural, foi elaborada no seu contexto linguístico e foi elaborada também no seu contexto geográfico. A Bíblia ela foi elaborada nesses 4 contextos: histórico, cultural, linguístico e geográfico. Para nós entendermos a Bíblia, nós precisamos considerar sim esses contextos. Nós precisamos considerar o contexto histórico, a época, o ano a qual aquele evento se ocorreu. Nós precisamos considerar o contexto cultural. A cultura, a Bíblia está baseada na cultura de Israel, do povo de Israel. É por isso que muitas coisas ali na Bíblia a gente vai querer tentar aplicar na nossa cultura e não vai dar certo, porque ali era especificamente para uma determinada tipo de cultura. O contexto linguístico a qual a Bíblia foi escrita, hebraico e grego, e o contexto geográfico, onde ela foi situada, onde o evento aconteceu, em qual terra o evento a qual nós estamos estudando aconteceu. Nós não podemos ignorar esses contextos, porque ignorar esses contextos no estudo da palavra de Deus traz alguns problemas. A vantagem de se estudar a Bíblia cronologicamente, além de nós considerarmos o contexto, é porque é o seguinte, irmãos, eu vou usar um exemplo claro aqui com vocês. Quem aqui gosta de ler livros?
Todo mundo aí, eu acho que alguns com o braço cruzado. Revistinha em quadrinho. Eu gosto. Jornal até não se aplica muito bem a isso. Mas quem gosta de ver filme? Novela, série? Todo mundo levantou agora, né? Meus irmãos, tem como você começar uma leitura de um livro pelo meio dele? Você vai entender alguma coisa? Pode ser que entenda algumas coisas, mas muita coisa vai fugir. Tem como você começar a ver um filme pelo meio? Um seriado? O seriado já está na 4ª temporada. Aí você fala, vou começar a assistir a 4ª temporada. Quem gosta de assistir seriado, né? Aí vai entender nada. A minha esposa, ela não é muito chegada assim a filmes, seriados. Ela assiste o que eu assisto. Aí eu começo a assistir um seriado. Aí às vezes ela senta do meu lado. Às vezes a minha esposa senta do meu lado para fazer companhia. E ela vê aquilo dali, aí o seriado começa a chamar a atenção dela. Aí ela começa a querer assistir. Mas ela começa a querer assistir já na 3ª, 4ª temporada. Aí ela fica para mim, por que está acontecendo isso? Aí eu tenho que relembrar para ela, porque na 1ª temporada aconteceu isso. Aí tem que relembrar o contexto. Contexto, meus irmãos, são as coisas que envolvem, são as coisas à volta, as coisas que tem no entorno. Isso é contexto. Quem aqui mexe com obra? Quem aqui é pedreiro, servente pedreiro, ou já foi, ou é engenheiro? Ninguém. Mas já foi? Servente pedreiro. Com Moisés. Então, irmãos. Então, mas pelo menos uma noção básica de engenharia os irmãos têm. Sabe por quê? Quando vai construir uma casa, qual é a primeira coisa que você faz? O alicerce. Tem como começar a casa pelo telhado? Não tem. Pelas paredes? Tem? Não tem. Tem como começar a construir uma casa pelas paredes? Não tem. Tem que ser alicerçado. O terreno tem que ser planado, preparado, feito o alicerce, e aí você começa a sua construção. E meus irmãos, eu digo que os problemas, muitas vezes, de muitas igrejas hoje, é começar a doutrinar as pessoas que estão chegando no Evangelho pelo telhado. É começar a doutrinar as pessoas pelo telhado. Muitas vezes a gente chega na igreja, a gente é novo, convertido, se batizou, frequenta a EBD, e em menos de 1 mês ou 2 meses, nós já estamos dando cargo para essa pessoa, e a pessoa não tem uma base ainda não foi alicerçado, ela está no telhado, ela começou pelo telhado. E estudar a Bíblia, meus irmãos, tem que ser pelo alicerce também. As doutrinas, elas teve uma base, ela teve um alicerce. As doutrinas que nós da Convenção Batista seguimos, não estão aí por mera acaso alguém quis botar no estatuto da Convenção Batista. Houve um alicerce. Nós precisamos compreender. E estudando dessa forma a Bíblia, nós vamos ver que vai ficar muito mais fácil nós compreendermos alguns eventos do Novo Testamento. Porque normalmente a gente começa a doutrinar as pessoas pelo Novo Testamento. Aí as pessoas começam a ter muita dificuldade de entender o Novo Testamento. E a gente fala, poxa vida, mas o Novo Testamento é tão fácil, porque a gente acha que é fácil, porque a gente tem esse alicerce. Mas a pessoa que está chegando não tem. Então é por isso que é preciso você ver o alicerce, porque o Novo Testamento foi alicerçado no Velho Testamento. Teve uma base. Cristo não veio por acaso, isso já foi prometido lá no início. E ao estudarmos a Bíblia dessa forma cronologicamente, meus irmãos, deixa eu ver aqui qual que é o próximo slide. Todo mundo sabe que animal é esse, né? Que animal é esse? É o quê? Um elefante. Sabe por que eu botei o elefante ali? Eu acho que os irmãos já conhecem a história. Uma ilustração que diz que um circo chegou numa vila de cegos. Conhece essa ilustração? É muito interessante. Diz que um circo chegou numa vila onde só tinha cegos. E chegou com leão, chegou com macaco, chegou com elefante. Mas os cegos conheciam os outros animais, porque alguns não eram cegos, mas outros conheceram de outra forma. Não nasceram cegos, mas ficaram cegos. Mas o elefante eles nunca tinham visto.
E eles ficaram, como é que é o elefante? Aí ficou aquele alvoroço na cidade, como é que é o elefante? Aí o prefeito da cidade chamou o dono do circo e falou, nós não sabemos o que é o elefante, nós queremos conhecer o elefante, mas nós conhecemos o que? Apalpando. Aí o dono do circo falou, se todo mundo da cidade quiser apalpar elefante, vai estressar o bicho, e o bicho vai sair atropelando todo mundo, esmagando a cidade inteira. Então vamos fazer o seguinte, escolhe 3 pessoas de dentro da cidade, as mais cultas, as que vocês julgam que vai conseguir passar uma mensagem melhor para as pessoas, para vir aqui apalpar o elefante. Aí foi o cidadão número 1. O cidadão número 1 apalpou o rabo do elefante. Aí foi ali, apalpou o rabo do elefante, foi descendo, viu aquela parte ali desfiada, né? Aí foi e falou, gente, já sei o que é um elefante. O elefante é igual uma corda, porque eu fui apalpando, tinha até parte desfiada nele. O elefante é como uma corda. Aí chegou o segundo para apalpar. O segundo apalpou a parte da perna do elefante. Foi ali apalpando, chegando assim, apalpando até chegar no chão. Aí viu aquele pé fincado no chão e falou, opa, o primeiro está errado. O elefante não é como uma corda. O elefante é como um tronco de árvore fincado no chão. Aí veio o terceiro. O terceiro chegou e resolveu apalpar a trompa do elefante. Aí pegou, apalpou a trompa do elefante. Aí saiu um pouquinho de água. Ele falou, os dois estão falando errado. O elefante é igual uma mangueira de água. Até saiu água quando eu estava ali mexendo nele. Qual foi o erro desses cegos? Eles deveriam ter apalpado o todo. E é isso que acontece quando a gente estuda a Bíblia só por parte. A gente tem uma visão, mas a gente esquece de todo o contexto da Bíblia. Existe uma frase que as pessoas gostam de dizer, texto sem contexto é pretexto para heresia. É verdade, texto sem contexto é pretexto para heresia. E qual é o contexto de um versículo bíblico? É toda a Bíblia. E é por isso que hoje em dia, muitas vezes, as pessoas são enganadas por heresias, porque elas ficam focadas somente numa parte da Bíblia. Imagina, tem pessoas que pegam a Bíblia, abre a Bíblia, hoje eu vou ler um versículo, ela não sabe qual livro ler, ela abre assim, e vou ler e vou praticar o que a Bíblia diz. Aí lê lá, Judas se enforcou. Vou ler outro versículo, esse está pesado. Aí vai lá, vai tu e faça os mesmos. Esse é o perigo de nós lermos a Bíblia assim, aleatoriamente. Por isso que é importante nós valorizarmos o contexto da Bíblia, principalmente quando estivermos ensinando outras pessoas, doutrinando outras pessoas. Estudar a Bíblia cronologicamente, meus irmãos, é como estudar numa linha, a linha do tempo. Você vai estudar de acordo com os eventos históricos. É como um varal de casa, um varal onde você pendura as suas roupas. É como você pendura as suas roupas. Você vai pendurar eventos históricos nesse varal. Todo professor de história, quando ele vai estudar história, ele faz um varal desse. E ele vai pendurar, assim, os eventos que chamam a atenção. E estudar a Bíblia da mesma forma. Você vai traçar uma linha cronológica e vai pendurar esses eventos nessa linha. Vai pendurar esses eventos nessa linha. Não tem como estudar a história sem você estar situado com a linha do tempo. Isso é muito importante. E no estudo, meus irmãos, que nós iremos fazer, nós iremos destacar os eventos principais. Nós não iremos estudar todos os eventos da Bíblia. Até mesmo se a gente for estudar todos os eventos da Bíblia, é uma linha que nós estaremos traçando, estaremos pegando os eventos que estão no topo, não estaremos nos aprofundando em alguns eventos, embora algumas curiosidades vão surgir durante nós estarmos estudando, e iremos fazer isso de forma
cronológica. A nossa Bíblia, ela não está organizada de forma cronológica. É por isso que muitas vezes nós lemos a Bíblia e não conseguimos nos situar em qual época a qual está se referindo. Olha só, a eternidade passada, a criação. Na Bíblia a criação está em Gênesis, não é? Gênesis, depois de Gênesis vem o quê? Vem Êxodo, mas cronologicamente vem Jó. Vem o livro de Jó. Aí depois sim vem Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Aí vem Juízes e Ruth. E dentro desses contextos vai acontecendo alguns eventos, a qual nós vamos estar estudando a palavra de Deus dessa forma. Dessa forma, nós estaremos formando um alicerce para o nosso conhecimento. Você muitas vezes não pode conhecer, de repente não conhece todos os eventos da Bíblia, mas estudando dessa forma, quando você lê algum evento da Bíblia, ou quando um pastor estiver pregando sobre algum evento, dando algum estudo, você vai pelo menos saber se situar onde aquilo aconteceu, e vai ficar muito mais claro na sua mente entender esse contexto. Até aqui está claro, irmãos? Se os irmãos tiverem perguntas, à vontade. Eu gostaria de falar um pouco sobre as perguntas também. No decorrer do estudo, aqueles que estarão fazendo o estudo na classe, né, porque depois do domingo, no próximo será dividido, né? No decorrer dos estudos, os irmãos perceberão que acontecerá. De repente vai ter dúvidas, vocês vão ter dúvidas sobre coisas que ainda a gente vai estudar. Se eu perceber que a dúvida do irmão é sobre coisas que nós ainda iremos estudar, eu vou pedir para o irmão segurar a sua dúvida um pouquinho, porque nós iremos passar por esse evento, tá bom? E a minha intenção, meus irmãos, a proposta desse estudo, que eu aprendi também, a proposta desse estudo, meus irmãos, não é eu dar a resposta para vocês, é vocês, por si só, conseguirem a resposta a qual vocês estão procurando. Eu não estou aqui para dar resposta para vocês, eu estou aqui para ajudar os irmãos a traçarem essa linha e conseguir sanar a sua resposta. Oi? Ninguém vai dar, irmã. Sabe por que ninguém vai dar, irmã? Porque a irmã mesmo vai conseguir sanar. A irmã mesmo vai falar, nossa, é por isso que... agora minha dúvida está respondida. Nós vamos fazer isso junto, irmãos. Estudar juntos. Eu também tenho dúvidas. E eu falo, meus irmãos, por experiência pessoal, que o que mais me ajudou a compreender a Bíblia, eu falo por experiência pessoal, agora é um testemunho meu, o que mais me ajudou a compreender a Bíblia foi esse estudo aqui. Eu estava no seminário, já tinha um conhecimento razoável da palavra de Deus, era frequentante de EBD desde criança, já ministrei aula, já tinha pregado, mas o que mais me ajudou a compreender a palavra de Deus foi esse estudo aqui. Foi quando eu comecei a ver a Bíblia de forma cronológica, eu comecei a entender algumas coisas que eu tinha dúvida. É interessante, eu falei aqui, forma cronológica. Deus estipulou o sacrifício quando? Os irmãos lembram quando Deus falou assim, sacrificai, faça o sacrifício por expiação, faça o sacrifício como oferta. Quando foi que Deus fez isso? Foi no livro de Levíticos. Mas olha só, estudando a Bíblia cronologicamente, Jó ele fez sacrifício, não fez? Jó fez sacrifício. E foi antes de Deus estipular, como é que é isso, irmão? Caim fez sacrifício. Então, isso aí nos ajuda, meus irmãos, a entender o porquê do sacrifício, então. O porquê, tem um porquê. E conforme for decorrendo os estudos, os irmãos irão perceber. Como eu disse, a nossa Bíblia, a palavra Bíblia em grego, Bíblias, ela não está organizada de forma cronológica. Quem tem Bíblia aí, pega aí a sua Bíblia, na sua mão. Pega a sua Bíblia aí. Vamos tentar entender um pouquinho essa palavra.
Alguém aqui sabe o que significa a palavra Bíblia? Alguém aqui sabe? Biblioteca? Livros? O que mais? Alguém gostaria de arriscar alguma outra coisa? Algum outro ponto? O que é a Bíblia para você? Palavra de Deus. O que mais? Biblioteca, livros? Meus irmãos, a palavra Bíblia, os irmãos estão certos, todo mundo está certo. A palavra Bíblia é uma palavra no grego para se referir a livros, biblioteca, coletânea de livros. Se você for lá numa loja na Grécia e falar lá para o vendedor, olha, eu quero uma Bíblia, aí ele vai te perguntar, você quer coletânea de qual autor? Para nós, coletânea é um conjunto de livros. Para os gregos, Bíblia é um conjunto de livros. Aí vai falar, você quer de quem? De Sócrates? De Platão? Aí, não, eu quero a Bíblia, a palavra de Deus. Aí vai falar, Bíblia é sagrada. O que diferencia é o termo sagrado. É. Bíblia é uma biblioteca divina, consistente de muitos livros, produzidos em diversas épocas e por muitas maneiras, todos inspirados por um só propósito divino. Os livros são de diversos estilos literários e variam muito em assunto, entretanto, unidos à grande revelação divina e muito apropriadamente se designa com A Bíblia, meus irmãos, a Bíblia não tem nenhuma palavra mística, não é nenhum significado místico. Nós, evangélicos, hoje, no tempo presente, temos o costume de mistificar algumas palavras. Que é canonizar, algumas pessoas falam, né? Canonizar, consagrar algumas palavras. A palavra Bíblia é livros. O que diferencia ela de outros livros é quando você fala Bíblia Sagrada, né? Bíblia Sagrada. Mas se você chegar na Grécia, eu quero uma Bíblia. Ele vai falar, qual livro você quer? Bíblia plural. Qual coletânea você quer? Qual obra de quem você quer? Se for aqui no Brasil, se fosse escrita no Brasil, se Deus tivesse usado brasileiros, a língua portuguesa, para escrever a Bíblia, o nome não seria Bíblia, seria coletânea. Coletânea Sagrada. Seria o nome em português, coletânea sagrada. É que é uma palavra que foi transliterada. O que significa isso? É o contexto linguístico. Por isso que é importante nós entendermos o contexto linguístico. Palavra transliterada são palavras que eles transformam uma palavra de outra língua na língua a qual você pertence. Que nem hambúrguer é uma palavra em português? Não é. Hambúrguer é uma palavra americana para significar aquele bolinho de carne. Mas foi transliterado em português. Tanto é que você encontra na língua portuguesa hambúrguer. E algumas pessoas usam até no plural, hambúrgueres. Só que é errado, porque é uma palavra inglesa. Mas como ela já foi aportuguesada, né, que fala, então não é errado você escrever lá hambúrgueres, que a regra gramática do nosso Brasil aceita. Tá bom? Outra palavra que é transliterada, anjos. Anjos é uma palavra que foi transliterada também do grego. Anjos. Outra palavra, meus irmãos, que no decorrer do estudo, muitas vezes vai entrar em conflito com os irmãos. A palavra original para profeta. A palavra original para profeta, na nossa língua, é uma palavra que ninguém quer ouvir de um evangélico. Que palavra é essa? Assistam os próximos capítulos do estudo, os irmãos irão descobrir. A palavra profeta é uma palavra que, se alguém falar, fulano é tal coisa, esse cara é um herege. Se ele é isso, ele é um herege. Ele é um charlatão, ele está errado. Mas a Bíblia no original usa essa palavra. A Bíblia no original usa essa palavra, o pastor sabe. A Bíblia no original usa essa palavra. Mas a gente vai estudar isso passo a passo. Não adianta eu ficar adiantando coisas, senão vai causar muito, como eu falei, nós vamos estudar cronologicamente, passo a passo, e assim os irmãos vão entender cada coisa, respeitando o contexto linguístico, cultural
histórico, né? Respeitando essas etapas. Então, a palavra Bíblia, os irmãos aprenderam que ela significa livros. É uma biblioteca de livros. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês no índice. Lá no índice onde ficam os livros. Lá no sumário, no índice, para algumas pessoas, aquela parte, obrigado, aquela parte onde mostra os livros da Bíblia, no índice. Todos encontraram, amém? O índice é fácil, né? Os irmãos estão vendo aí, a Bíblia, ela foi escrita assim, Gênesis, Êxodo, foi organizada dessa forma, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e por aí vai. Ela foi organizada da seguinte forma, meus irmãos. Ela foi organizada da forma do estilo literário, da forma do estilo que a pessoa escreveu. Vou tentar explicar isso aqui para você. Infelizmente não temos o quadro, tentei colocar a folha ali, mas o vento não, acho que não está pegando ali a folha. Mas eu vou tentar explicar verbalmente para vocês. O irmão Rubens aqui, ele escreve um livro. Ele escreve um livro de uma forma poética. Ele gosta de poesia. Então o irmão Rubens escreveu o livro no ano 1500 de uma forma poética. Aí a nossa irmã Suzana aqui, ela já é mais voltada para a história. Aí ela estudou lá, escreveu o livro de uma forma histórica, no ano também de 1500. Estão entendendo? Os dois aqui escreveram no ano de 1500, mas de estilos diferentes, o mesmo assunto. A nossa irmã aqui, a Bani, ela escreveu também de forma poética, mas no ano 800. 1800, pode ser. 1800. A nossa irmãzinha aqui, ela também escreveu um livro, mas só que ela escreveu de forma histórica. Aí o pessoal que resolveu organizar a Bíblia, que isso foi no Concílio de Nicéia, aí entra já em questão de história da igreja, história das escrituras, sabe o que eles fizeram? A irmã escreveu de que forma? Poética, né? Em 1800. O Rubens escreveu em 1500 de forma poética. Então eles juntaram esses dois. Esses dois livros vão ficar juntos. A irmã escreveu em 1500, histórico. A irmã escreveu em 1800 de forma poética. Não, histórica. Aí juntaram esses dois livros. Aí juntaram os dois e botaram um do lado do outro. Está organizado por data? Não está. Está organizado por estilo literário. É como aquele gráfico ali mostra. As letras estão pequenas, eu peguei de internet. É um sacrifício achar essas coisas na internet. Os irmãos vão ver ali, os primeiros livros, que são os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que são os livros da lei, né? É o Pentateuco, foi separado pelos livros da lei judaica, né? Lei judaica. Aí depois ali vem Josué, Juízes, Ruth, vai até 2 Crônicas, vai até Esther. Até Esther são livros históricos, onde está narrando a história de Israel. Moisés deu ênfase na lei. Já esses outros livros deram ênfase no contexto histórico. Moisés deu ênfase no contexto cultural. Josué, até Esther, quem foi o autor de Esther, deu ênfase no contexto histórico. Aí entrou de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São livros poéticos. Quem escreveu essa coletânea, né, de livros são pessoas que escreveram de forma poética. Salmos, para quem não sabe, era um cantor cristão da época. Eles não liam salmos, eles cantavam salmos, né? Se você for ver, existe salmos que foi escrito por Moisés. Está lá, Moisés escreveu o salmo, mas Moisés viveu muito antes de Davi. A gente fala Salmo de Davi, se referindo a todos os salmos, mas não, Salmo é uma coletânea também de poesias, né? A coletânea. E Jó também é um livro poético, foi escrito de uma forma poética. Olha lá onde está Jó, está atrás daqueles livros todos, mas Jó deveria estar depois de Gênesis ali. Jó deveria estar nem depois de Gênesis, ele deveria estar dentro de Gênesis.
Jó deveria estar dentro de Gênesis, o livro de Jó. Mas como quem escreveu o livro de Jó, escreveu de uma forma mais poética, aí as pessoas que sentaram para organizar o cano, a Bíblia, eles resolveram organizar dessa forma, e assim vai. Aí tem o livro dos profetas, profetas maiores, profetas menores. Profeta menor o quê? Porque é menos importante? Não, é porque eles escreveram menos. Os profetas maiores é Isaías, Ezequiel, Jeremias, né? E Daniel, que tem um conteúdo maior. Os outros profetas às vezes têm um capítulo só, né? Aí entra no Novo Testamento. Aí tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são livros biográficos, que narram a biografia de quem? De Jesus. São livros biográficos, é quando a pessoa escreve sobre a vida de outra pessoa, né? Então, as pessoas quiseram narrar sobre a vida de Jesus. Aí tem Atos ali sozinho no Velho Testamento, no Novo Testamento. Atos é livro histórico do Novo Testamento. A pessoa quis narrar de forma... Lucas era um historiador, e ele narrou de forma histórica a história da igreja, né? Ali começou, o livro de Atos é onde começa a história da igreja. É interessante, existem muitos livros sobre a história da igreja, até chegar nos dias de hoje, mas nenhum desses livros entra na Bíblia, somente Atos, né? Porque Atos também acontece um evento histórico que nós estamos estudando na quarta-feira aqui, né? Sobre o Espírito Santo, onde vai narrar também a história da vinda do Espírito Santo. Aí entra o que não é livro, as cartas de Paulo, separado por cartas de Paulo, também não está separado por datas. Aí eles separaram assim, as primeiras cartas são as de Paulo, aquelas cartas todas ali em cima, são cartas paulinas, cartas de Paulo. Aí depois, quando começando em Hebreus, são as cartas que outras pessoas escreveram. Hebreus, ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Dizem que é Paulo, mas ninguém tem provas concretas para dizer que é Paulo, né? Aí Tiago, Pedro, João, são cartas. Aí tem Apocalipse, que é um livro profético. É uma carta, mas é profética. Ele entra na classificação de livros proféticos. Deu para entender, irmãos, como é que a sua Bíblia, que está na mão de vocês, está organizada? Por isso que muitas vezes os irmãos estão lendo lá o livro de Neemias e não conseguem entender. Caramba, o povo está cativo, não estou entendendo isso aqui, mas onde começou isso? Né? Ali é a mesma coisa, é a biblioteca. Só que ali entram alguns livros apócrifos também. Deus usou, meus irmãos, nessa época, algumas pessoas, ele revelou a algumas pessoas a sua palavra. Quando você escreve um livro, qual é a intenção da pessoa escrever um livro? Qual, pastor? Que alguém leia, né? Que alguém leia. Exatamente, que alguém leia. Quando alguém escreve um livro, a intenção dela, primeiramente, é que alguém leia, deixar registrado, se intere com o assunto ao qual ele está abordando naquele livro. E, meus irmãos, o autor da Bíblia é o próprio Deus. O autor da Bíblia é Deus. Ele usou homens, inspirado por ele, para transmitir a sua palavra. Então, como o pastor aqui disse, se o propósito de quem escreve um livro é que alguém leia, então qual é o propósito de deixar um livro para nós? É que nós leiamos. É para a gente ler. E Deus, ele deixou a Bíblia para o seu povo, para ele ser conhecido. Esse livro que vocês têm na mão de vocês, vocês podem afirmar com toda certeza que é uma mensagem, é uma carta de Deus direcionada para você. É uma carta de Deus exclusivamente para você. Essa foi a intenção de Deus. Sabe por quê? Porque ele queria se tornar conhecido por vocês. Esse foi o maior objetivo de Deus colocar por escrito. Existem pessoas que falam que a letra, o papel aceita tudo, né? É só escrever lá, o papel aceita, né? Não tem tanta importância, porque o papel aceita tudo, é só colocar lá. Mas não é bem assim.
Se papel não tivesse tanta importância, ninguém guardaria a escritura da casa. Se papel não tivesse tanta importância, a gente queimaria as bibliotecas que existem por aí, as pessoas guardam com zelo. Mas é interessante, se falar da Bíblia, aí as pessoas já são meio céticas, né? Aí já começa a querer pôr dúvidas, né? E nós vamos ver, meus irmãos, no decorrer desse estudo, que todas as profecias científicas, tudo que a ciência estuda hoje, e tudo que a ciência está descobrindo hoje, e tudo que a ciência já descobriu, a Bíblia já falava isso, há muito tempo. A partir das próximas lições nós vamos entrar mais na Bíblia, nos versículos bíblicos. A partir das próximas lições nós vamos estar abordando mais a Bíblia. E vocês estarão vendo isso. Principalmente quando entrar na parte da criação. Os cientistas diziam que aquele capítulo 1 de Gênesis deveria ser rasgado porque não tem provas científicas, e depois, com o tempo, foi se revelando, através da ciência, que a Bíblia de fato estava falando a verdade. Isso, há mais de 2000 anos antes de Cristo, Deus já havia revelado isso. A pessoa olhava para o céu assim, hoje nós olhamos através de telescópios, pessoas mandam satélites para Marte, para saber como é Marte, como é que é as estrelas, e Deus já revelou aos seus profetas, uma estrela é diferente da outra. Aí os cientistas descobrem, realmente, uma estrela, ela tem particularidades diferentes, nenhuma é igual a outra. E a Bíblia já falava isso. As pessoas brigavam, a Terra é quadrada, a Bíblia é mentirosa, porque a Bíblia fala que Deus está sentado sobre o globo terrestre. A Bíblia já falava que a Terra era redonda. É interessante, hoje, essa madrugada, o colega colocou lá na internet um assunto sobre ciência, né? Ele gostava muito de ciência, e é interessante que até os cristãos do passado criticavam quando as pessoas vinham com coisas novas para o lado da ciência. Quando eu esqueci o nome desse camarada, que ele começou a defender a tese que não é o sistema que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol junto com os outros astros, né? Galileu Galilei, mas teve um outro que reforçou isso, que eu esqueci o nome, que também ele era monge, foi expulso da Igreja Católica, porque ele pegava os livros que a Igreja Católica escondia, que eram esses livros de ciência, e ele teve, segundo ali, matéria secular, irmão, National Geographic, aí dizendo que ele teve uma revelação de Deus, dizendo que aquela ciência estava errado, que a Terra não gira, que a Terra não é o centro, e sim o Sol, as coisas giram em torno do Sol. E ele começou a defender isso, foi excomungado, aí a Igreja Católica expulsou ele, aí ele tentou buscar refúgio nos calvinistas, que era um movimento contra a Igreja Católica, evangélicos, existem igrejas calvinistas evangélicas hoje, né? Tentou buscar refúgio nessas igrejas, essas igrejas também não deram ouvido a ele, chamaram ele de herege. Aí ele tentou buscar refúgio, sabe em quem? Em Martim Lutero. Falou, não, Martim Lutero, ele causou a reforma protestante, ele fez aquela polêmica toda, esse camarada vai defender a minha tese. Ele foi lá buscar refúgio com Martim Lutero, e Martim Lutero também expulsou ele. Até que a Igreja Católica pegou ele e queimou ele vivo, né? Para ele não espalhar mais, propagar mais essa mensagem, né? Então, para vocês verem, né? Muitas vezes nós ficamos com a nossa visão, né? Centralizada, visão de túnel, né? E a gente não vê as coisas que acontecem ao redor, o contexto histórico, né? A gente fica preso a tradições, a religiosidade, e esquecemos de ver a mensagem central, que a palavra de Deus está querendo nos ensinar. Então, meus irmãos, a Bíblia, para nós entendermos a Bíblia, nós temos que respeitar essas coisas que nós estamos estudando aqui. Nós precisamos entender que Deus usou cerca de 40 homens, para escrever a Bíblia. 40 homens, num período de 1.600 anos. A Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita. E todos os autores da Bíblia, exceto um, eram judeus. Judeus são aqueles que nascem na nação de Israel, né? Judeus são aqueles que nascem na nação de Israel, né? O povo que Deus separou para estar propagando a sua mensagem. Exceto um não foi judeu desses 40, 39 eram judeus, um não era.
Vocês sabem dizer quem é? Lucas. O autor do Evangelho de Lucas não era judeu. Ele escreveu 2 livros. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. O livro de Atos era um não-judeu que Deus usou para escrever a sua palavra. E isso mostra que Deus, uma coisa que os judeus eles achavam que Deus era exclusivista deles, isso mostra que Deus não é exclusivista da nação judaica, né? Meus irmãos, a Bíblia foi escrita em 2 línguas, né? Eu falei hebraico e grego. Aqui é a língua hebraica, alguém se aventura a ler? Mas ali tem a tradução, né? O que está escrito ali? A terra e os céus. Elohim. A terra e os céus, Elohim criou no princípio. Do abismo sobre a face havia trevas, um caos absoluto estava e a terra. Faz sentido ler assim? Totalmente transliterado? Mas só que a palavra hebraica eu fiz isso de propósito, irmãos. A palavra hebraica é de trás para frente. Olha só, no princípio criou Deus, Elohim. A gente vai estudar na próxima lição esse versículo e vamos estudar muito sobre aquela palavrinha ali, Elohim. No princípio criou Elohim, Deus, os céus e a terra estava um caos absoluto, e havia trevas sobre a face do abismo. O hebraico é de trás para frente, né? O hebraico é igual ao japonês, é de trás para frente. Mas a Bíblia, o Velho Testamento, exclusivamente foi escrito nessa língua. Nós precisamos respeitar o contexto linguístico, né? O contexto linguístico. Muitas palavras foram transliteradas para o português, mas muda. Quando a gente pega aqui no português, os irmãos que estudaram um pouquinho mais a fundo sabem disso. Muda completamente o sentido no original. E a gente vai ver um pouco sobre isso também, tá? Então esse aqui é um exemplo de língua no hebraico. Agora vamos ver no grego. Língua grega. Alguém se aventura a ler? E aí? Antigamente eu sabia, mas eu não levei para frente. Eu também sei mais ler isso aí não. Antigamente eu sabia. Eu sabia ler dessa forma aí. O grego, o hebraico eu nunca consegui não, mas o grego eu sabia. Ó, estão tentando? Vocês são bons. Então vamos lá. E aí? Observem lá, irmãos. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Olha a palavra grego lá em cima para livro. Livro, irmãos. Nada de místico, é livro. A palavra no grego é Bíblia. Da genealogia de Cristo. É Mateus 1:1. Essa aí é a língua grega, onde o Novo Testamento foi escrito. Mas existe a Septuaginta, né? A Septuaginta, meus irmãos, às vezes os irmãos já ouviram. Quantos aqui já ouviram falar sobre a Septuaginta? Já, né? A Septuaginta, meus irmãos, nada mais é quando os judeus eles traduziram o hebraico para o grego. Eles transformaram o Velho Testamento na língua grega. Quando eles começaram a falar o grego, eles sofreram a influência dos gregos, eles transformaram o Velho Testamento em grego, aí se tornou a língua Septuaginta. 1 Samuel 28:12. Lendo de forma literal ou transliteral. Gritou então Samuel, mulher, vendo e. Não faz sentido nenhum, né? Aí lendo da forma certa, e vendo a mulher, Samuel, então gritou. Né? Aí no grego já fica mais fácil, né? E vendo a mulher, a Samuel, e gritou. Né? E olha só que interessante, ó. E vendo a mulher, Samuel, então gritou. No hebraico original dá a entender que quem gritou? A mulher? Samuel, ó. E vendo a mulher, Samuel então gritou. A língua no hebraico, a língua original. Aí quando os judeus traduziram do hebraico para o grego, olha só como é que ficou. E vendo a mulher, a Samuel, e gritou.
Está se referindo à mulher. Que ali está concordando com a mulher. Então, aí, irmãos, aí para ver a forma correta, se mudou, se causou heresia, se causou algum problema, aí tem que ver todo o contexto. Por isso que é muito difícil, meus irmãos, orem, a gente fala aqui em campanha de missões, orem pelos missionários, porque os missionários, quando eles chegam numa cultura onde não tem a Bíblia escrita, eles têm que traduzir a Bíblia do hebraico para a língua do povo, eles têm que traduzir a Bíblia no grego para a língua do povo. Antigamente, antes de eu ter esse conhecimento, eu achava que quando um missionário chegava numa aldeia indígena que não tinha a Bíblia escrita na língua deles, eu achava que eles pegavam a Bíblia em português e traduzia para os índios. Escrevia do português para a língua do Guarani, Tupã. Aí depois eu fui descobrir que não é assim. Aí eu fiz o seminário da Missão Novas Tribos, aí vi lá alguns tradutores, aí eles falaram, não, a gente quando tem que traduzir do original, porque existem palavras que foram colocadas no português que não existiam, não existia no português, então eles criaram essa palavra no português para não perder o sentido. E assim também é na língua indígena, existem palavras que não existem na língua indígena, então eles têm que buscar no original a raiz para não perder o foco. Agora imagina se eles pegam ali, ó, e vendo a mulher, Samuel, e a mulher gritou, isso vai causar uma heresia, né? Aí eles têm que ver, não, lembrar que está dizendo que quem gritou não foi a mulher, foi Samuel. Aí eles têm que ver, não, então calma aí, vamos traduzir isso aqui. Então, e é difícil, irmãos, é um trabalho de uma vida inteira para os missionários. Muitas vezes eles morrem, cessam o ministério dele ali e eles não conseguem traduzir a Bíblia toda. Aí vem outros, Deus levanta outras pessoas para continuar a obra. Então, meus irmãos, por isso que é importante nós valorizarmos esse contexto, o contexto linguístico também. Depois eu falo sobre isso. Até aqui, meus irmãos, há alguma dúvida? Está tranquilo? Os irmãos estão entendendo? Até aqui? O contexto? O do porquê? E é interessante, meus irmãos, eu falei que a Bíblia é infalível, porque ela é a palavra de Deus. As pessoas aí fora, quando você vai falar da Bíblia para ela fala que a Bíblia é mentirosa, porque alguns homens escreveram, eles podem colocar o que eles quiserem, né? Mas o que me mostra que a Bíblia é verdadeira, meus irmãos, é justamente isso, que ela foi escrita por muitos homens. Deus usou muitos homens para escrever a Bíblia num período de 1.600 anos. E, meus irmãos, 40 homens, num período de 1.600 anos, eles escreveram a Bíblia sem se contradizerem. O que significa isso? Sem um contrariar o outro. Josué, quando escreveu, ele não contrariou Moisés. O apóstolo Paulo, quando escreveu também as suas cartas, ele também não contrariou Davi, Samuel. Neemias, quando escreveu, ele não contrariou também Moisés, que escreveu lá no início. Deus preservou a sua palavra integralmente, sem contradições. Existem pessoas, eu já vi pregadores também falar dessa forma, que a Bíblia ela contém várias interpretações. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira, porque se ela é a palavra de Deus, se Deus escreveu a Bíblia para transmitir a sua mensagem, eu não acredito que Deus iria escrever uma coisa com várias interpretações. Deus, ele quis escrever uma interpretação só, ele seguiu uma linha de pensamento. Nós, seres humanos, por sermos seres limitados, por não compreendermos muitas vezes a infinidade de Deus, nós colocamos essas contradições, essas interpretações diferentes. Pastor? Para mim, ele diz, né, a gente escuta essa ideia, você falou que a Bíblia tem várias interpretações, mas a própria Bíblia diz que nenhuma escritura é de particular interpretação. É uma interpretação. É uma? Cada um, não é que cada um interpreta do seu jeito. Agora, qual é a interpretação certa? Literal. É literal. Por isso, irmãos, que eu falei para vocês aqui no início desse estudo, que eu não vou dar respostas. Você, pela Bíblia, vai descobrir essas respostas.
De repente as suas respostas vão contrariar a minha forma de pensar, mas é a forma que você pensa. De repente eu estou errado. Aí eu vou ter que prestar conta com Deus isso aí. A variedade de traduções que existem, são muitas traduções, e a tendência disso a possibilidade de surgir heresias, Isso. da tradução do que é muito grande. Por isso tem que se voltar para o mestre aí, a realidade, o grego, o original, Isso. conhecer o contexto histórico. Por isso que é importante, meus irmãos, nós alicerçarmos a igreja, nós alicerçarmos as pessoas que estão chegando. Porque a pessoa alicerçada, ela não vai se deixar enganar, como o apóstolo Pedro diz, por qualquer vento de doutrina. Eu gostaria que algum irmão aí abrisse a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Eu já estou terminando o meu estudo, tá? Como o pastor falou, hoje é um estudo introdutório. Os próximos estudos, quem estará na minha classe, na classe a qual, na minha não, a gente falou muito isso na reunião de liderança, né, pastor? Na classe a qual eu estarei lecionando juntamente com o irmão Moisés. E foi ele que escreveu os 5 primeiros livros. Juntamente com o irmão Moisés. O próprio autor. Aí a gente vai estar entrando mais profundamente na Bíblia. Vai descrever o que ele viu lá no deserto. Ele viu. Moisés, testemunha ocular. Alguém achou aí? 2 Timóteo 3,16. Quem achou pode ler em voz alta, em bom som. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a escritura é o quê? Divinamente inspirada por quem? Deus. Aí já está dizendo quem escreveu a Bíblia. Quem é o autor da Bíblia? É Deus, é inspirada por Deus. E útil para quê? Para ensinar. Se você quer aprender sobre Deus, não é no livro de tal pastor, não é no livro de ciclano, do apóstolo tal, é na Bíblia. Não existe outro lugar para aprender de Deus se não for na Bíblia, irmão. Isso mostra. A próxima lição vai falar sobre isso, irmão. É errônea. Não existe uma nova Bíblia. Deus já formou a Bíblia. Eu acreditava, quando eu era criança, uma vez eu conversei com o pastor sobre isso, no gabinete dele. Eu acreditava quando eu era criança, meus irmãos, que a Bíblia ainda estava sendo escrita. Que tinha um Velho Testamento, um Novo Testamento, e aí tem um Testamento futuro. Aí eu acreditava quando criança que a Bíblia ainda estava sendo escrita, e eu falava para Deus, Deus, me coloca aí na Bíblia também. Deixa eu entrar na Bíblia também, escreve sobre mim, tal, pá, eu quero entrar, eu quero fazer alguma coisa. Acho que foi por isso que eu senti chamado e me envolvi logo com o ministério, né? Aí quando eu cheguei na compreensão, né, não, a Bíblia está completa, aí eu, pá, mas isso não me desanimou de continuar trabalhando, né? A continuar trabalhando. 1 Filipe, 2 Filipe, né? Eu era criança nessa época, eu devia ter eu lembro até hoje, eu devia ter uns 7 anos de idade, quando eu falei isso para Deus, né? Porque eu gostava da Bíblia, desde criança eu gostava da Bíblia, gostava de estudar a Bíblia, né? Aí conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo, quando eu era criança, falava como criança, agia como criança, mas quando me tornei adulto, deixei as coisas de criança para trás. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando sobre isso? Que você não pode ser criança espiritualmente, vocês têm que ser maduros espiritualmente. Os irmãos entenderam aqui, eu vou falar um pouco sobre isso, para concluir o nosso estudo.
Eu gostaria, os irmãos entenderam até aqui? Ficou alguma dúvida? Ficou? Não ficou, né? Os irmãos entenderam que para estudar a Bíblia precisa respeitar ela no contexto o quê? Contexto histórico, cultural, isso mesmo. A Bíblia foi escrita em quantas línguas? Duas. Qual línguas? Hebraico e grego. O Novo Testamento em hebraico e o Velho Testamento em grego, não é isso? Não, irmãos, o Novo Testamento foi em grego. O velho em hebraico. Eu induzi vocês ao erro. Desculpa, eu fiz de propósito também. Quantas pessoas escreveram a Bíblia? Deus usou quantas pessoas? 40. Num período de 1.600 anos. Todos eram judeus, exceto quem que era esse? Lucas. Então os irmãos já compreenderam o objetivo da lição de hoje, que é causar alicerces. Essa é só a introdução. Eu já falei sobre isso aqui, só para terminar, para concluir, eu já falei sobre isso aqui acho que nas primeiras lições que eu dei aqui na IBD, na igreja, né? Sobre essa matéria do jornal, não do Lula e do Obama lá em cima não, tá, irmão? E nem desse político aqui, que eu nem sei quem é. Aquela frasezinha ali, ó, Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. É interessante, meus irmãos, que parando para analisar, essas palavras, elas parecem ser sinônimas. Alunos, estudantes. Muitas vezes nós nos confundimos com essas palavras também. Muitas vezes os pais falam, meu filho, ele estuda de tarde. Meu filho estuda de manhã. Aí você pergunta, e quando seu filho assiste aula? Não, ele assiste aula de manhã. Então ele estuda à tarde. Não, ele estuda de manhã. Porque não consegue compreender a diferença dessas duas palavras. A língua portuguesa tem essas pegadinhas. Palavras sinônimas, mas que são antagônicas. Elas são iguais, mas são diferentes. Aluno é diferente de estudante. Aluno é quem assiste aula. O estudante é aquele que depois que assistiu a aula, estuda aquilo a qual ele adquiriu, aquilo que ele aprendeu. Em grosso modo, o aluno, ele adquire. O estudante, ele produz. O aluno adquire, o estudante produz. E meus irmãos, por que eu estou falando sobre isso? Porque na igreja muitas vezes a gente é igual. Muitas vezes a gente somente somos alunos da Bíblia. Nós não queremos ser estudantes. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o autor de Hebreus combateu isso daí nas suas epístolas. Ele falou, não sejam crianças espiritualmente, sejam adultos. Não fiquem recebendo leite materno. Ele usou, existem crentes que estão há 20 anos na igreja recebendo leite materno, sendo que o desafio da igreja é que você aprenda, se torne estudante. Jesus disse, o meu povo erra porque não observa a palavra, porque não compreende a palavra. Oséias disse também sobre isso, conhecei e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é o desafio, meus irmãos, para a igreja, conhecer. O apóstolo Pedro disse, crescei na graça do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazendo isso, meus irmãos, nós estaremos tendo alicerces para a nossa vida. Nós estaremos compreendendo muito mais a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para dizer para você. E não buscando em algumas coisas que muitas vezes são erradas, sendo enganado por ventos errados de doutrinas. Que nós possamos, meus irmãos, nos tornar estudantes da palavra de Deus e não somente alunos. Tá bom, irmãos? Que a nossa EBD em 2017 seja repleta de estudantes da palavra de Deus em todos os níveis. Amém? Amém? Amém.